Nós temos o nosso quadro Sempre é Bom Falar de Saúde e a gente fala também na questão muito preventiva. Doutora Ellen, seja bem-vinda ao nosso Band Cidade. Muito boa tarde. Satisfação recebê-la aqui. Obrigada, é muito bom estar aqui com você. Estou cumprindo a promessa, né? De verdade. vir aqui, né? Há um bom tempo a gente está nessa expectativa. Eu já entrei online algumas vezes, mas presencial. Estou cumprindo a promessa. É a primeira vez. Aí veio antes do programa fazer um ano, tá valendo. Tá? Olha aí. A gente faz um ano em fevereiro do ano que vem, se eu não estou errado na memória aqui. Cremero, o que é o Cremero? O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia. Que faz? É o que significa essa sigla, né? E o Cremero, ele é um pouco mais do que as pessoas pensam, né? Então, o Cremero, ele tem algumas funções básicas. Eu vou me ater em 3 funções básicas, né? Que são as mais importantes, que é a função cartorial, a primeira. Então, para o médico trabalhar no Brasil, ele tem que ter um registro regular no Conselho Regional de Medicina do estado onde ele está trabalhando, né? Então, essa função, nós temos todos os médicos registrados que trabalham em Rondônia, né? A segunda função é a função judicante, onde a gente tenta fazer com que o médico trabalhe ali dentro das 4 linhas do Código de Ética Médica, né? Então, a gente fica de olho e dependendo, tem denúncia dos pacientes sobre, eu estou achando que eu não fui bem atendido, a gente abre os processos de sindicância, processo ético profissional. Esse olhar atento é para as duas partes. Para as duas partes, obviamente. Então, acho que a gente tem que construir algo pensando, porque uma prática saudável da atividade, consequentemente, tem que ter também um atendimento à altura para o paciente, independente de iniciativa privada ou pública. E dentro do processo é como direito administrativo, direito ao contraditório e ampla defesa. Então, tem a denúncia, mas o médico ele tem o direito de se defender e explicar tudo. Isso tudo leva dentro da tramitação do processo. Então, essa é a ação judicante. E é, como você falou certinho, pelo médico, pela sociedade. O CRM ele tem essa função, né, de defender o médico, mas também, principalmente, o objetivo final, que é fazer com que o cidadão tenha o direito constitucional dele à saúde garantido. Então, isso tem que acontecer. Então, pelo médico, pela sociedade. E aí vem a última e mais importante função do Conselho, que é de fiscalização, né? Então, o Conselho tem que estar em todas as unidades de saúde, públicas, privadas, postinho, UPA, João Paulo II, hospital de base. A gente estava no hospital de base até agora há pouco, né? Então, e fazer para ver como as coisas estão funcionando, né? Se tem medicamentos, se tem equipamentos, se as escalas médicas estão completas, se os médicos estão frequentando ao plantão, se estão trabalhando contentes, né? Porque isso faz muita diferença, né? Somos seres humanos. Sem dúvida. E essa é uma função importante do Conselho. O Conselho ele tem uma atuação muito forte, principalmente na questão da fiscalização. Os casos mais polêmicos que a gente poderia pontuar que o Cremero tem atuado nos últimos tempos, doutora? Temos alguns, práticas né? indevidas da atividade, é comum acontecer? É comum acontecer. A gente teve casos, né, de falsos médicos, né? Até, inclusive, durante a pandemia, houve um caso, trabalhando, foi contratada como médica, né? E aí houve a denúncia, nós demos o flagrante e, assim, aconteceu mesmo, ato médico feito por não médico, né? Porque o ato médico ele tem uma lei específica de 2013. Então, ato médico feito por não médico, a gente faz uma ação conjunta com a polícia, apreende material se for necessário. Então, também tiveram alguns casos, né? A gente não pode citar aqui, né? Não é falar nome e sobrenome, não vamos fazer isso. Mas, sim, aconteceu, né? Acontece até com uma certa frequência. E quando isso é detectado, doutora, como que a sociedade pode efetivamente participar disso? Ela falou que chega denúncias e tudo mais. O Cremero tem um canal direto com a sociedade ou o Cremero ele busca, ele mesmo se aciona, ou ele tem que ser acionado? A gente não fica fazendo caça às bruxas, né? Então, assim, até porque a gente não tem braço suficiente para fazer isso. Então, obviamente, mas as redes sociais estão aí. A gente vê o Instagram, às vezes recebe denúncia no próprio canal do Conselho, nas redes sociais. Então, vem mensagem pelo direct, pelo MSN. Como diz o dito popular, onde há fumaça, teve um foguinho ali e eu tá tendo, né? Você sabe uma coisa que é frequente? E aí é importante, para onde eu olho? Para falar... Para a população ficar de olho, a oftalmologia é uma especialidade que é extremamente vilipendiada. Então, às vezes, você chega numa... está tendo promoção, você vem aqui na ótica, você ganha uma consulta de vista, você vai fazer o exame de vista, mas você vai comprar o óculos. Mas, peraí, se eu não precisar de óculos?
Ah, não, isso aqui nunca aconteceu. Entendo. Então, e olha para você ver a complexidade disso tudo, né? Então desde a ação mais relativamente simplória que se possa imaginar até a mais complexa. Porque a grande maioria das pessoas acaba não entendendo também essa relevância de ter um médico especialista em um ambiente adequado para testar a necessidade do uso de determinado tipo de medicamento, porque o óculos é uma espécie de medicamento. Não deixa de ser, né? Então, é uma prótese, né? Praticamente. Exatamente. Então, assim, é comum acontecer isso. Chega, tem um optometrista, o optometrista tem uma ação limitada, né? Ele pode verificar a qualidade do óculos, ele pode ver se o óculos está bom, mas ele não pode prescrever aquilo. Ele não pode fazer exame de vista nas pessoas. E esse é só um ponto que você está colocando aqui dentro. Porque você vai fazer o exame de o exame de vista, ele não é, vamos falar assim do termo que a população entende, mas ele não é só ver a acuidade visual. Você tem que fazer fundo de olho, você tem que medir a pressão do olho, você tem que fazer todo um exame, porque às vezes você tem um tumor dentro do olho, lá no fundo do olho, a retina está com problema e você está corrigindo isso com uma lente. Não é colocar uma lente, enxerguei melhor, resolveu o problema. Exatamente. Não, é muito mais complexo do que possa se imaginar. Doutora, tem uma coisa que sempre me intriga muito. Falta médico? Olha, nossa, que pergunta fantástica. Ontem a gente teve uma palestra sobre educação médica e o número crescente de médicos no Brasil. O médico, ele é mal remunerado, se a gente participar disso. Porque é muito comum nós ouvirmos do poder público, olha, a gente abre contratação, abre concurso e não tem o profissional. Honorato, nós viramos exportadores de médicos aqui em Rondônia. Nós temos muitas faculdades de medicina, a maioria delas com um número explosivo de vagas, né? Então, na faculdade pública, que é a UNIR, né, são 40 vagas, mas nas outras ultrapassa 100 vagas. Viramos exportadores. Então, a quantidade de médico que se forma no ano aqui em Rondônia é uma quantidade alta, a gente emite muito certificado, né, emite muito registro para exercício profissional. Mas os salários não são atrativos. O que falta hoje, então, é o reconhecimento. A remuneração digna. Vamos parar para avaliar. A formação de um médico hoje na iniciativa privada, se você colocar o processo como um todo, com menos de 700 mil, talvez, não é possível formar. E se você tem um custo tão elevado para uma formação como essa, tem que ser algo que tenha um reconhecimento adequado, que faça jus àquele investimento. Sim. Livre mercado. Sim. Né? A política é essa. Isso que você está falando de 6 anos de faculdade, né? Eu estou falando da formação. Porque a grande maioria não faz só 6 anos. Eu fiz 10 anos. Eu digo assim, a formação mais simplória, que talvez seria o clínico geral e começa ali. Não, o clínico geral, ele precisa fazer 2 anos de clínica médica para ser chamado de clínico geral. São mais de 6 anos. São 8 anos para ser clínico geral. Então o custo é muito maior. Né? Eu coloquei aqui de forma bem relativamente aberta, só para as pessoas terem uma ideia de que é um grande investimento. Então, é um profissional que tem grandes responsabilidades. Se a gente falar de um neurocirurgião, por exemplo, a gente está falando de uma formação de 6 anos de faculdade e mais 4, 5 anos de especialização para neurocirurgia. Estamos falando de 11 anos. Esse problema da questão da remuneração, do reconhecimento à categoria, é uma peculiaridade de Rondônia ou o país todo tem esse tipo de dificuldade? Todo o país tem essa fragilidade na remuneração, mas Rondônia tem ficado... Está mais ainda grave do que as demais regiões. Tanto que, assim, muitas pessoas... Quem não gostaria de morar na praia? Então, os médicos se formam aqui e já vê o sonho da praia. E se tem algo melhor lá, né? Sim, eles recebem um salário melhor na praia, ele vai morar na praia. Por que vai ficar aqui em Rondônia? Doutora, a comemoração do Jubileu de Diamante do Cremero, 60 anos. Hoje tem uma cerimônia, né? Hoje nós temos uma cerimônia. Você vai estar lá? Opa! Graças a Deus, convidadíssimo. Sim, né? Hoje o Cremero comemora 60 anos, né? A gente vai contar a história lá do começo, quando... era feito na Casa dos Médicos, depois a gente inaugurou uma sede menorzinha e hoje a gente está do tamanho que está, né? Com pra várias essa cerimônia, delegacias. O que foi preparado? Parece que tem um convidado especial, né? Que vem de fora, parece. Como é que vai ser, como é que vai ser o ritual da cerimônia de hoje lá? Nós temos os ex-presidentes, né? Que estão... Eu sou a 18ª presidente, terceira mulher, mas alguns ex-presidentes vão estar aqui, né? Eles vão ser presenteados ali com a gente vai reinaugurar o painel dos presidentes e eles vão ser presenteados com um quadro que estava antigo, o quadro foi reformado. As famílias dos presidentes que já faleceram, né? O presidente do CFM vai estar aí, né? Doutor Irangalo.
É o presidente da Associação Paulista de Medicina. Hoje a gente tem esse grande diferencial, né? O presidente da representatividade ele é nosso, do Brasil. Exato. Quantos o quê? 500 mil médicos aproximadamente no país? Aproximadamente isso. E o representante dessa categoria é de Rondônia. É de Rondônia. E nos orgulha. Vai estar hoje, inclusive, fazendo parte desta cerimônia de homenagem aos 60 anos. Doutora, eu tenho que agradecer a vinda. 13 horas e 20 minutos, o tempo acabou, passa muito rápido. Passa muito rápido, tá bom. Que bom que a gente se vê hoje à noite e a gente vai conversar mais. Perfeito. Grande Vocês abraço. Vão perder. Aí. Perfeito, então. O assunto é falando em saúde aqui na... Falando em saúde, né, então? Falando em saúde, meu queridão.